A faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra localizada no Oriente Médio, na região conhecida como Levante. Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo a noroeste e faz fronteira com Israel ao norte, leste e sudeste e com o Egito a sudoeste. Com uma área de aproximadamente 365 km², a faixa de Gaza seria o 11º menor país do mundo e com uma população estimada em cerca de 2.400.000 habitantes, esse território seria o terceiro país mais densamente povoado do mundo, apenas atrás de Mônaco e Singapura. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco sobre a história desse território palestino, que leva o nome de uma das cidades mais antigas do mundo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. De acordo com escavações realizadas no sítio arqueológico de Tel Sakan, a ocupação da faixa de Gaza pelos primeiros humanos modernos ocorreu por volta de 4000 a.C. O assentamento de Tel Sakan foi o primeiro assentamento humano na região e remonta entre 3300 e 3000 a.C. Esse assentamento começou como uma fortaleza egípcia e existiu até meados de 2250 a.C. Por volta de 2100 a.C., o povo semita conhecido como cananeu chegou na região do Levante e ocupou o território que passou a ser conhecido como Canaã. Entre 2000 e 1800 a.C., surgiu um pouco mais ao sul do antigo assentamento de Tel Sakan o assentamento de Tel El-Ajul, que também passou a servir como um forte. Em 1650 a.C., o Egito passou a ser governado por cananeus que ficaram conhecidos como Hicsos. Eles deram início à 15ª dinastia do Egito e o assentamento de Tel El-Ajul começou a crescer. Mas em 1550 a.C., a 15ª dinastia do Egito chegou ao fim, os Hicsos foram expulsos do Egito e o assentamento de Tel El-Ajul foi totalmente destruído. Em 1457 a.C., na Batalha de Meguido, uma coalizão rebelde de cidades-estado vassalos cananeus foi derrotada pelas forças egípcias sob o comando do faraó Tutemés III e o Egito estabelece o seu domínio sobre Canaã. O Egito colonizou a região de Tel El-Ajul mais uma vez e uma cidade que se tornaria a atual Gaza começou a se desenvolver. Ela serviu como a capital administrativa da província egípcia de Canaã e se tornou uma parada na rota das caravanas sírio-egípcias. Gaza ficou sob o domínio do Egito até 1200 a.C. aproximadamente, quando a província de Canaã entrou em colapso e o controle egípcio chegou ao fim. Nessa época, os chamados povos do mar, particularmente os filisteus que habitavam a região do Mar Egeu, ocuparam a região correspondente à atual faixa de Gaza e partes de Israel mais ao norte. Os filisteus estabeleceram a Filistéia, uma confederação formada pelas cidades de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecrom e Gate, que ficaram conhecidas como a Pentápolis Filistéia. De acordo com os textos bíblicos, no início do século X a.C., durante o reinado de Davi, o Reino Unido de Israel expandiu sua influência e os filisteus se tornaram vassalos dos israelitas. E em 930 a.C., com a divisão do Reino Unido de Israel nos reinos de Israel e de Judá, é provável que a Filistéia tenha conseguido conquistar sua autonomia, mas se manteve sob influência israelita. Em 730 a.C., a Filistéia foi conquistada pelo Império Assírio, mas em 601 a.C. voltou para o controle egípcio quando o rei babilônico Nabucodonosor II tentou conquistar a região, mas foi derrotado pelo exército do Egito perto de Gaza. Já em 568 a.C., o Império Babilônico consegue finalmente capturar Gaza, que por volta de 539 a.C. passa para o controle persa do Império Aquemênida. Nessa época, Gaza passou a desfrutar de uma certa independência e conseguiu florescer. Em 332 a.C., o Império Macedônico de Alexandre o Grande sitiou Gaza, que era a última cidade a resistir no seu caminho para a conquista do Egito. Depois de resistir por 2 meses ao cerco, Gaza foi finalmente conquistada pelos gregos. Os defensores da cidade lutaram até a morte enquanto que mulheres e crianças foram levadas como escravos.
e a cidade foi reassentada por beduínos vizinhos que simpatizavam com o governo de Alexandre o Grande. A cidade foi reorganizada em uma polis, ou cidade-estado, e a cultura grega ganhou raízes na região de Gaza, que ganhou a reputação de ser um centro de aprendizagem da filosofia grega. Com a divisão do Império Macedônico após a morte de Alexandre o Grande, Gaza passou para o controle do reino ptolomaico, permanecendo assim até 200 a.C., quando foi conquistada pelos Seleucidas. Em 64 a.C., o Império Romano conquista praticamente toda a região da Palestina. No ano seguinte, a cidade de Gaza é incorporada ao Reino da Judéia e, a partir de 6 a.C., passa a fazer parte da província romana da Judéia. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, Gaza se tornou uma cidade ainda mais importante. Durante todo o período romano, Gaza foi uma cidade próspera e recebeu a atenção de vários imperadores. Em 130, o imperador Adriano inaugurou em Gaza um grande estádio, onde passaram a acontecer competições de luta livre, boxe e oratória. Com a divisão do Império Romano em 395, Gaza passou a fazer parte do Império Bizantino e a cidade prosperou ainda mais. Nesse ano, a conversão de Gaza ao cristianismo foi acelerada pelo Santo Porfírio, que foi bispo de Gaza entre os anos 395 e 420, e em 402, o imperador Teodósio II ordenou a destruição de todos os 8 templos pagãos na cidade. Em 634, após a Batalha de Ajnadaim, as forças árabes muçulmanas do Califado Rashidun conquistam grande parte da Palestina e, sob o comando de Amir ibn al-As, sitiam a cidade de Gaza. Em 637, a guarnição bizantina é derrotada, mas os habitantes da cidade não foram atacados e a cidade não foi destruída. Acredita-se que isso se deve ao fato da cidade ter sido o local onde o bisavô de Maomé, Hashim Manaf, viveu como comerciante e foi enterrado. Gaza passou a fazer parte da província árabe de Bilad al-Sham, sob a administração do distrito de Jund Filastim, e a chegada dos árabes em Gaza causou uma mudança drástica na cidade. Todas as suas igrejas foram transformadas em mesquitas, inclusive a Catedral de São João Batista, que se transformou na Grande Mesquita de Gaza. Rapidamente, a população adotou o Islã como religião, o árabe se tornou a língua oficial e a população cristã foi reduzida a uma minoria insignificante. Em 661, Gaza passou a fazer parte do Califado Omíada, em 750 do Califado Abássida e a partir de 969 do Califado Fatímida. Em 1100, após a Primeira Cruzada, os cruzados tomaram o controle de Gaza, que foi incorporada ao recém-criado Reino de Jerusalém, e em 1149, o rei Balduíno III construiu na cidade um castelo e a grande mesquita foi transformada na Catedral de São João. Em 1187, os Ayyúbidas liderados por Saladino capturaram Gaza e em 1191 destruíram as fortificações da cidade. Em 1250, o sultanato Ayyúbida é conquistado pelos mamelucos, mas os Ayyúbidas permaneceram com o controle de Gaza até o ano 1260, quando os mongóis liderados por Hulagu Khan destruíram completamente a cidade. Depois disso, os mamelucos expulsaram os mongóis, assumiram o controle da cidade e começaram a administrar a região. Durante o período mameluco, Gaza foi novamente transformada em uma cidade próspera. Nesse período, a cidade se tornou populosa e foram construídas muitas mesquitas, hospitais e banhos públicos, além de pousadas para viajantes chamadas de caravansários. Além disso, os mamelucos permitiram que os judeus que foram expulsos pelos cruzados pudessem retornar para a região de Gaza. Em 1516, o Império Otomano incorporou Gaza e no ano seguinte estabeleceram na região o Eialete de Damasco, ao qual Gaza passou a fazer parte. Em 1585, Ahmad ibn Ridwan assumiu o governo do Eialete de Damasco e, durante o seu governo, a cidade se tornou um centro cultural e religioso islâmico e Gaza serviu como uma espécie de capital da região da Palestina. A grande mesquita foi restaurada e banhos turcos e bancas de mercado se proliferaram.
Ridwan governou até 1605 e essa época é considerada a última era de ouro da história de Gaza e das áreas circundantes. Em 1805, o Egito se tornou uma divisão administrativa praticamente autônoma do Império Otomano quando o albanês otomano Muhammad Ali Pasha assumiu o posto de wali do Egito. A partir desse momento, Gaza foi culturalmente dominada pelo vizinho Egito e em 1832, depois de ter conquistado a província da Síria Otomana, Muhammad Ali Pasha conquistou também a cidade de Gaza. Em 1838, Gaza já era descrita como uma cidade densamente povoada e no ano seguinte a cidade foi atingida pela peste bubônica. Em 1840, enquanto a cidade ainda se recuperava dos efeitos da peste, os otomanos atacaram a cidade e, depois de inúmeras batalhas, Gaza foi reconquistada pelos otomanos em 1841. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos conquistaram Gaza após a rendição otomana na Terceira Batalha de Gaza. Em 1923, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota otomana, entrou em vigor o Mandato Britânico e os britânicos assumiram a administração da Palestina. Durante as décadas de 1930 e 1940, Gaza passou por uma grande expansão e novos bairros como Rimal e Zeitum foram construídos ao longo da costa. Por causa do aumento da população judaica na região da Palestina nas décadas anteriores, foi aprovado em 29 de novembro de 1947 o plano de partição do Mandato Britânico da Palestina, estabelecendo um território judeu e outro árabe, ao qual Gaza passaria a fazer parte. Os árabes rejeitaram a proposta e o aumento da violência levou a uma guerra civil que terminou em 1948 com a criação do Estado de Israel. A cidade de Gaza e a área circundante passaram a ser chamadas de Faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelo Egito. O estabelecimento do Estado de Israel levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou em março de 1949 com os acordos de armistício assinados entre Israel e seus vizinhos. O acordo de armistício Israel-Egito estabeleceu as atuais fronteiras da Faixa de Gaza e foi estabelecido pelo Egito nessa área o protetorado de toda a Palestina. Esse protetorado ficou sob a jurisdição de uma entidade criada pela Liga Árabe chamada de Governo de toda a Palestina. Como esse governo foi ineficaz e quase sem nenhuma influência sobre a Faixa de Gaza, ele foi dissolvido em 1959. Em 1967, após a vitória israelense na Guerra dos Seis Dias, Israel ganhou o controle sobre a Faixa de Gaza e toda a Península do Sinai. Teve início uma luta armada contra Israel que atingiu seu pico entre 1969 e 1971, mas foi esmagada pelas forças de defesa israelenses. Em 1982, como parte dos termos de um acordo de paz assinado entre o Egito e Israel, a Península do Sinai foi devolvida para o Egito, mas a Faixa de Gaza permaneceu sob controle israelense. Em 1987, ocorreram uma série de protestos violentos dos palestinos que ficaram conhecidos como a Primeira Intifada, e Gaza se tornou o centro de confronto durante a revolta. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização reconhecida internacionalmente como representante oficial do povo palestino, assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para o estabelecimento de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. Em 1994, Israel se retirou da Faixa de Gaza, deixando a Autoridade Nacional da Palestina, um órgão governamental controlado pelo Partido Fatah, para administrar e policiar o território. E em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestina sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado pela organização política radical conhecida como Hamas e outras facções palestinas, que lançaram uma onda de ataques a Israel
e levou o governo israelense a construir uma barreira ao redor da faixa de Gaza para evitar os ataques. Em 2005, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza e retirou também os milhares de israelenses que tinham se instalado no território. Em 2006, o Hamas venceu de forma surpreendente as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Ainda nesse ano, Israel bombardeou a faixa de Gaza no que ficou conhecido como a Operação Chuvas de Verão, motivada pela captura de um soldado israelense por militantes palestinos. Em 2007, o Hamas derrubou as forças do Fatah da faixa de Gaza e, em resposta, os membros do Hamas foram demitidos do governo da Autoridade Nacional da Palestina na Cisjordânia. Após a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas, o território foi sujeito a um bloqueio mantido por Israel e pelo Egito para impedir o rearmamento do Hamas e para restringir os ataques de foguetes palestinos. Em 2014, o Hamas e o Fatah assinaram um acordo de reconciliação e formaram o Governo de Unidade Palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Mas as eleições gerais previstas para ocorrer até dezembro desse ano não se concretizaram. Então, em 17 de junho de 2015, o Governo de Unidade Palestina foi dissolvido, depois do presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, afirmar que era incapaz de operar na faixa de Gaza. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. E em 2023, o Hamas lançou uma série de ataques a Israel a partir da faixa de Gaza, considerados os maiores ataques desde a fundação do Estado de Israel, resultando em um contra-ataque israelense pouco tempo depois. Atualmente, a economia da faixa de Gaza é gravemente prejudicada pelo bloqueio quase total do Egito e de Israel, pela elevada densidade populacional e pelo acesso limitado à terra. A renda per capita da faixa de Gaza foi estimada em cerca de $3.100 em 2009, ocupando apenas a 164ª posição do ranking mundial. E ainda de acordo com uma estimativa de 2009, cerca de 70% da população está abaixo da linha da pobreza. O IDH da faixa de Gaza é de 0,676, o que é considerado médio, ficando abaixo da média das regiões palestinas, que é de 0,715, e sendo comparado ao IDH de El Salvador, que é só o 125º maior do mundo. O grande objetivo da gravação desse conteúdo é conseguir te apresentar os dois lados de uma mesma história. Foi um conteúdo bem difícil de roteirizar, mas enfim, aqui estou para te entregar essa possibilidade de você construir a sua linha de raciocínio de forma independente e crítica. Se você parar para pesquisar o que está acontecendo em Israel envolvendo Hamas, faixa de Gaza, você vai ter uma enxurrada de informações tomando um lado, tomando um partido, tomando o lado de Israel. A mídia tradicional ela trabalha com a vertente pró-ocidente. Mas eu quero te entregar um conteúdo para você também entender que existe o outro lado da história. E aí sim você tira a sua conclusão e fornece, cria, monta o seu debate aí na tua rede social, tá? No teu grupo de amigos, na família e por aí vai. Eu dividi esse conteúdo em 4 blocos. Vamos, nesse primeiro momento, fazer um recorte histórico da questão envolvendo Israel e Palestina. Beleza? Separei alguns momentos aqui, é uma grande ousadia minha tentar resumir aí quase um século de história em alguns pontos, mas vamos nessa. O que você precisa saber de imediato é que, em 1948, que é o recorte que eu escolhi, nós temos a criação de fato do Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele é criado dentro do território chamado de Palestina. Acho que até aí tranquilo, deu para você entender, tá? Só que você tem um território sendo dominado por palestinos, e aí você tem a maioria da população palestina de etnia árabe, e aí você pega esse território, que tem sua maior composição árabes, palestinos, e aí você tira um fragmento desse território e cria
um novo país ali dentro, um novo Estado independente chamado de Israel. Bom, a reação imediata dos árabes que viviam no território é guerra. Eu não concordo com a repartição do meu território, então vamos partir para o conflito. Em 1949, nós temos esse primeiro conflito, chamado de Guerra Árabe-Israelense, ou seja, os árabes palestinos que não concordavam com a questão da partilha do seu território, fundando um Estado judaico. Eu não concordo, guerra. Israel vence. E cabe dizer aqui que Israel é basicamente uma extensão do exército norte-americano. O exército de Israel, ele é sim todo apoiado de maneira estratégica, logística, bélica pelos Estados Unidos da América. Então Israel é o grande, o maior aliado dos Estados Unidos na região que compreendemos como Oriente Médio. Até aí bacana, já deu para entender. Bom, é importante salientar aqui que a cada movimento de conflito envolvendo palestino, com maioria árabe, contra Israel, população judaica propriamente dita, nós temos Israel vencendo, tá? E quando Israel vence, Israel vai dominando novas partes desse território. Então, com o passar do tempo, cada investida árabe, não só da Palestina, mas de alguns países árabes vizinhos, resultam em derrota, vitória de Israel e aumento do território de Israel. O aumento de território de Israel se dá dentro do território, que até então era a Palestina. Temos aí, em 1967, uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, e essa guerra é histórica porque Israel vence a partir de um ataque preventivo contra Egito, Síria e Jordânia, e vai anexar a Jerusalém Oriental. Temos em 1973 mais uma guerra chamada de Yom Kippur, que é um dia sagrado para a população judaica, quando Israel é atacada, surpreendida, por Egito e Síria, numa tentativa de recuperar os territórios que foram perdidos. Israel novamente vence. Em 1987 nós temos a primeira intifada. A população civil árabe vai à rua, tá? E começa a atear pedra, pau, enfim, tudo que tiver ali pelo caminho. E começa a atear isso, tacar isso de fato, no exército judaico, tá? E o exército judaico, o exército de Israel, vai reagir. E vai reagir com agressão pesada. Então imagina que você vai até a rua, protesta contra o exército militar, de fato, fortemente armado, você taca pau, você taca pedra, e o exército reage dando tiro de verdade. Muitas pessoas morrem nessa primeira intifada, e nos anos 2000 nós temos uma segunda intifada. É importante você entender que esse ódio árabe e judeu, ele é uma construção. E é uma construção, gente, muito antes de 1948, mas que principalmente aí, ao longo da segunda metade do século XX, nós observamos esse crescente ódio, né? Então é um ódio que ele é nutrido de geração em geração, tanto do lado árabe quanto do lado judeu, né? O lado judaico, o lado israelense. Então, só para você entender aí o pano de fundo desse conflito, e o que nós temos é o seguinte: pensa nessa situação. Você tem um território, uma organização estrangeira faz a partilha do seu território sem o seu consenso. Você reage com uma agressão e nessa agressão você perde e ainda perde o seu território. Como você se sentiria? É essa uma compreensão, um exercício de empatia que você tem que levar em consideração. Nós entendemos a dívida histórica que o mundo tem com a questão judaica, principalmente quando a gente pensa na tragédia, no genocídio que foi o Holocausto. Nós sabemos que o mundo, a história, tem uma dívida eterna com a população judaica. Isso é fato, não tem o que discutir. Mas nós também precisamos entender que existe outro lado da história quando a gente começa a olhar para esse território, para a causa da Palestina. Então, o que você tem, Rodrigo, acontecendo ao longo desse processo? Israel anexando e aumentando o seu território. E o território que até então era da Palestina sendo reduzido cada vez mais. Até sobrar hoje o que nós compreendemos como a Cisjordânia, daqui a pouco eu compartilho o mapa com você, e o que nós compreendemos como faixa de Gaza. Hoje, se você pensar no que é a Palestina é Cisjordânia e faixa de Gaza. Bom,
Primeiro bloco concluído. Agora a gente vai para um segundo ponto, uma pergunta que muita gente me entregou no nosso grupo de Geopolítica e Atualidade. E agora eu já quero entrar nessa questão do Hamas, né? O que é o Hamas? Bom, se você entendeu hoje, deixa eu baixar aqui um pouquinho, se você entendeu hoje, até agora, nesse meu raciocínio, que, preste atenção, hein? É uma aula densa, eu falei para você. Se você entendeu hoje que a Cisjordânia e faixa de Gaza é a Palestina, você precisa entender também que a Cisjordânia e a faixa de Gaza têm representações diferentes. Enquanto na Cisjordânia você tem um partido que comanda a região chamado Fatah, que é um partido que promove o diálogo como uma solução para essa situação entre Palestina e Israel. Lá na faixa de Gaza você tinha sim a presença do Fatah, mas em 2007, numa eleição, diga-se de passagem, uma eleição com voto popular, o Hamas ele vence e assume o comando da faixa de Gaza. Então nós temos uma Palestina sendo dividida em governo, em tomada de atitude, em ação, em comportamento, em ideologia e em prática. Enquanto você tem um território da Palestina, Cisjordânia com Fatah, abrindo diálogo com Israel, você tem um território da faixa de Gaza sendo governado pelo Hamas, que não tem diálogo com Israel. De novo, Fatah tem diálogo, Hamas não tem diálogo. E a gente agora precisa entender o que é o Hamas. Bom, o Hamas, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ele se auto-intitula como um movimento de resistência islâmica. Foi criado em 1987 e ele tem atuações dentro da faixa de Gaza. Tem uma atuação política, tanto é que é compreendido como um partido que venceu as eleições e assume essa posição de governar o território da faixa de Gaza. Tem um braço social também, com a questão envolvendo educação, envolvendo desenvolvimento em infraestrutura, envolvendo ajuda humanitária e por aí vai. Mas o que chama a atenção do Hamas é o seu braço armado. Repito, o Hamas tem um braço armado, o Fatah não. E esse braço armado do Hamas, ele acredita na solução desse conflito, não no diálogo, mas sim com a luta armada. Por isso nós enquadramos como uma atitude mais extremista, uma atitude radical. E aí tem gente que vai preferir usar o termo terrorismo. O Hamas é um grupo terrorista. Cuidado, que eu ainda vou chegar lá. É difícil você apontar o dedo e chamar o que é quando você compreende os dois lados da história como um todo. O que é o terrorismo também? Vamos chegar lá, tá? Mas o que de fato precisa ficar registrado aqui, que no próprio Estatuto do Hamas ele fala, artigo 15, no dia em que o inimigo conquistar alguma parte da terra muçulmana, a jihad, que é a guerra santa, passa a ser obrigação de cada muçulmano, ou seja, o inimigo, o judeu já conquistou o território, então a jihad, que é a guerra santa, é uma obrigação do muçulmano. Diante da ocupação da Palestina pelos judeus, é necessário levantar a bandeira do jihad, da guerra. Isso exige propagação da consciência islâmica e por aí vai. Tirei esse trecho para você compreender que o Hamas acredita em um único caminho para resolver isso: acabar com o Estado judaico. Simplesmente fazer o Estado judaico deixar de existir. Tá? Esse é o ponto. Enquanto o Fatah quer diálogo, o Hamas não acredita em diálogo. E aí sim, nós temos aí o Hamas fazendo oposição à Organização pela Liberdade da Palestina. A Organização pela Liberdade da Palestina, que tem na sua figura principal já falecida Yasser Arafat, que abriu diálogo com Israel, o Hamas não acredita nisso. O Hamas ele quer um confronto, ele acredita no confronto. Até porque se você pega o histórico do que a população palestina já sofreu de atentado, de repressão, de morte, de ataque, de humilhação, de violação, é um longo histórico. Só que a mídia ela não vem relatando pra gente, nas últimas décadas, os massacres, o genocídio que Israel vem fazendo com a população em faixa de Gaza. Depois que o Hamas venceu as eleições em Gaza, Israel simplesmente fez um bloqueio total da região. Nada entra por mar,
Nada entra pelo espaço aéreo, nada entra pelo território. Está completamente isolada a faixa de Gaza. Além disso, cerca, muro, isolando essa região de faixa de Gaza. Ou seja, uma região pequena, densamente povoada, que tem uma grande dificuldade em importação e exportação. Basicamente isso não existe, porque Israel bloqueou tudo, aumentando a pobreza, a miséria, e vira e mexe, algumas violações acontecem, só que a mídia, repito, não divulga. E aí olha como que é complexo, gente, apontar quem é o terrorista. Porque quando a mídia começa a apontar quem é o terrorista, quem vem propagando o terror, parece que uma vida importa mais que outra vida. Eu preciso registrar aqui que os dois lados erram, que os dois lados cometem excessos, que os dois lados têm um longo histórico de violência, de violação, esquece direito humano, é daí para baixo. Os dois lados cometem isso. E aí você tem um partido que ainda acredita em diálogo e o outro que falou, não, acabou, não tem desenrolo. A gente vai para cima, cansei. Essa é uma questão que você precisa levar em consideração, tá? Quando você for de fato aí argumentar, criar a tua linha de raciocínio. Porque é muito fácil apontar e falar que o Hamas é um grupo terrorista, tá? É muito mais fácil isso. Mas a gente precisa entender primeiro o que é uma prática terrorista, entender o que os dois lados realizam. Para você, aí sim, você chama quem você quiser de terrorista, isso é um problema seu, não é meu. Mas o meu problema aqui, de fato, que eu quero ajudar na resolução é te entregar lados de uma mesma história. Rodrigo, segue? Vamos lá, o terceiro bloco é falar da faixa de Gaza, a geografia da faixa de Gaza, que é esse pequeno território aqui. A oeste tem o mar Mediterrâneo, a sul ali faz fronteira com o Egito, e a leste, nordeste, assim por diante, você tem Israel, tá? A faixa de Gaza é governada pelo Hamas, repito, um processo eleitoral. Hamas vence desde 2007, abriga pouco mais de 2 milhões de habitantes numa faixa de território com cerca de 360, 65, 70, e depende aí da referência, quilômetros quadrados. E aí nós temos uma densidade demográfica, ou seja, uma área densamente povoada, tá bom? Com cerca de 5.550 habitantes por quilômetro. É gente para burro. Só para você ter uma noção, o Brasil gerou uma média de 34. O Brasil gerou uma média de 34, tá? E aí você tem essa faixa de Gaza com 5 mil... Gente, muita gente, tá? A população predominantemente jovem, 77% da população vive no espaço urbano, em cidades. A maior parte da composição do PIB da faixa de Gaza é proveniente do setor conhecido como terceiro setor, de comércio e principalmente serviços, tá? E tem uma fronteira totalmente monitorada e cercada por Israel. Numa análise mais crítica, tem gente que fala que é um grande presídio a céu aberto, tá? A faixa de Gaza tinha uma condição de pobreza na população em 2007 que beirava 40%. 10 anos depois desse bloqueio total de Israel, esse aumento da pobreza ele aconteceu de forma significativa, indo para 56%. 80% da população da faixa de Gaza depende de ajuda humanitária. É isso que Gaza vive. Esse é o combustível para o Hamas, é o combustível para a população apoiar o Hamas. E muita gente perguntou, Rodrigo, a população da faixa de Gaza apoia o Hamas? Gente, vou te dar a informação, você traça a sua linha de raciocínio. A população da faixa de Gaza elegeu o Hamas. Isso explica muita coisa. Agora, falar que toda a população da Palestina apoia o confronto direto, posso afirmar para você que não. Tá? A maioria da população da Palestina, Rodrigo, quer guerra. É assim que resolve? A maioria eu posso afirmar para você que não. Só que quando você olha para a faixa de Gaza, em Gaza, a maior parte da população apoia de fato o Hamas. E o Hamas fez esse levante contra Israel, atacando o território de Israel, sábado agora, dia 7 de outubro. E nós temos que entender que o Hamas também vem tentando provocar esse levante na Cisjordânia. Tá? Falou, gente, povo árabe, agora é o momento. Estou atacando, bora Cisjordânia, vem comigo. Esse é o bloco importante para a gente finalizar. Tá? Eu espero que eu esteja aí conseguindo te entregar o máximo de conteúdo para você tirar suas conclusões. Vem a questão entre Hamas e Israel. Diversos conflitos desde 2008 até 2021, tá? 2008, 2009, cara,
2010, 2012, 2014, 2018, 2019, em 2021 o último conflito, né, de grande escala resultou em 11 dias de conflito, tá bom? Então é uma questão recorrente. Israel faz bombardeio em Gaza, né, na área dominada pelo Hamas, mas poucas vezes isso vem à mídia. E quem apoia, Rodrigo? Quem é contra? Como é que está essa situação? Acho que é óbvio, né? Que o Hamas é conhecido como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, porque apoia Israel e por outros motivos. Canadá, União Europeia, Reino Unido, Japão, entre outros. Tá? Quem apoia o Hamas, Rodrigo? Irã, Catar e Turquia. O Hamas ele consegue hoje já ter um mínimo de tecnologia para fazer a sua produção de armamento. E temos aí sendo documentado o apoio financeiro do Irã, do Catar, tá? Isso é fato. Muitas coisas chegam por túneis que o Hamas construiu ali na sua gestão, principalmente na região sul, ali próximo ao Egito. Lembrando que o Egito também tem um longo histórico de conflito com Israel, mas atualmente aí Egito e Israel são signatários de um acordo de paz. Então, aliás, o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel como Estado. Isso é importante a gente deixar registrado aqui também, tá? E quem assume a posição de neutralidade, Brasil, Rússia, China e Noruega. Aliás, o Brasil, que atualmente é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, né, convocou uma reunião emergencial para falar sobre os fatos, e o Brasil, de fato, não tomou partido, assumiu essa posição de neutralidade, fez críticas, sim, ao Hamas, ao conflito, mas nada que posicione o Brasil pró-Israel ou pró-Palestina. Desde quando o Hamas atacou Israel e Israel revidou o ataque do Hamas, nós estamos recebendo aí uma enxurrada de informação do Oriente Médio. Mas é muita informação mesmo, que muitas vezes nós não conseguimos processar o que é sunita, o que é xiita, o que é alauíta, ismaelita, o que é judeu, o que é cristão ortodoxo, cristão romano. Está tudo nessa região. E eu decidi fazer uma aula para trazer a geografia do Oriente Médio, do continente asiático e também do continente africano, para a gente não passar vergonha e sim conseguir se posicionar. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Vem aqui comigo, ó. Primeiro ponto que eu vou explicar para vocês, por que Oriente Médio? Essa região, ela está localizada na parte mais oeste da Ásia, na divisa com o continente africano e um continente asiático. Por isso que ela recebe esse nome de meio do Oriente, Oriente Médio. É uma região onde nós tivemos ali o berço da civilização, né, na região da Mesopotâmia, onde nós temos o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo, né, as terras férteis ao redor desses rios que eclodiram a civilização na ótica que nós temos hoje. É uma região também histórica de passagem das pessoas que saíam da África em direção à Ásia, da Europa em direção à Ásia. Antes mesmo de Vasco da Gama encontrar o caminho para as Índias, circundando o continente africano. A região ela é bem complexa também sob o aspecto religioso, já que é o berço das três religiões monoteístas, as maiores religiões monoteístas que nós temos, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Depois dessa introdução, vamos começar aqui a falar dos países de fato. Vou pegar primeiro esse grupo, que envolve Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, tá. Esses países, eles são do continente africano. Isso mesmo, Egito não é Oriente Médio, e sim África. Aliás, é um país que está em dois continentes, tanto o continente africano como o continente asiático. Uma parte do Egito que está na Ásia, nós chamamos de Península do Sinai, que é essa região aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, ó. A Península do Sinai, que logo após o mar aquele da Bíblia, do Moisés, que abriu o Mar Vermelho, nós entramos nessa grande região desértica que vai de encontro com o Estado de Israel e a faixa de Gaza, que a gente escuta tanto aí. Tá, Jean, são países muçulmanos, sim, mas eles são africanos. Egito é o país que mais tem relação com o Oriente Médio. Primeiro, é o país mais populoso da região,
com mais de 110 milhões de habitantes. Além do mais, faz fronteira com o Estado de Israel. A grande parcela da população do Egito é muçulmana, mas nós temos ali também os cristãos ortodoxos, né? Você tem um bairro do cristianismo ortodoxo em Cairo, onde nós temos a igreja de São Sérgio, onde tem a gruta que a família sagrada se escondeu naquele momento que os romanos decidiram matar todas as crianças. Eu tive aí a possibilidade de conhecer essa igreja, uma energia incrível, cara. Foi perfeito a minha visita à igreja de São Sérgio. Apesar dos egípcios estarem na África, eles não têm os traços e a cor da pele do nosso imaginário quando nós lembramos de África. A África que a gente tem no nosso imaginário é a África subsaariana, que aí nós temos Nigéria, Congo, África do Sul, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Angola. Esses países que você tem ali a presença dos negros, a religião islâmica também está ali, por exemplo, na Nigéria, mas também você tem outras religiões mais tribais. Agora, esses países que eu falei aqui são muçulmanos, em quase sua totalidade. Só o Egito que tem essa parcela de cristãos ortodoxos. Quando nós entramos no Oriente Médio, é outro mundo, totalmente diferente do continente africano. Tá? Então, quando nós falamos de Irã, muçulmano, mas é xiita. Quando nós falamos do Iraque, são sunitas, mas também tem presença de xiitas no Iraque. A Síria é mais diferente ainda, porque nós temos sunitas, nós temos pouca parcela de xiitas, mas nós temos também alauítas, como Bashar al-Assad, que é o presidente ditador da Síria, e nós temos também os ismaelitas. Então não é só xiita e sunita que a gente está acostumado a escutar. Além disso, nós temos, por exemplo, o Líbano. O Líbano, gente, é um país que tem muçulmano, sunita e xiita, você vai ter cristão ortodoxo, cristão romano, tá? Então é um país bem multicultural. Essa proximidade com a Europa, das transações comerciais, facilitou essa aceitação e essa multiculturalidade do Líbano. Já a Jordânia, você tem um país muçulmano, também a presença ali de cristãos, mas uma pequena parcela. Aqui nós temos a Arábia Saudita, um dos mais poderosos parceiros dos Estados Unidos, grande produtor de petróleo. A Arábia Saudita, ela é muçulmana sunita bem fundamentalista, onde as mulheres têm poucos direitos, né? A Arábia Saudita está tentando se abrir para o mundo, né? Se abrir para o turismo, principalmente com essa ideia de vender o país a partir do futebol, trazendo grandes estrelas internacionais para jogar na Arábia Saudita, mas ainda é um país fundamentalista aos olhos ocidentais. Aí nós temos aqui o Iêmen está numa guerra interminável, e é uma guerra que envolve Irã e envolve a Arábia Saudita dentro do território do Iêmen. Uma guerra que vem desde a Primavera Árabe. Os conflitos da Primavera Árabe ainda persistem. Aí nós temos aqueles países, né, que estão ligados ao petróleo, são pequenos países, são monarquias, são sultanatos, são ditaduras, que é Omã, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, o Bahrein, né? Então são países que estão aqui na região que eu chamo de Golfo Pérsico. Se a gente for pontuar no mundo onde se produz mais petróleo, é nessa região aqui, ó, que envolve o sul do Iraque, essa parte aqui mais ao sul do Irã, o lado leste da Arábia Saudita e todos esses pequenos países. E também a exploração no Golfo Pérsico. Aqui é uma passagem importante que a gente chama de Estreito de Hormuz, que os navios carregados de petróleo passam nessa região. Tá? Então é a região que mais produz petróleo no mundo. Nós também não podemos esquecer da Turquia. A Turquia está em 2 continentes, a mesma coisa o Egito. Uma parte dela está na Europa e a outra parte está na Ásia.
e é uma grande potência nessa região, é um país muçulmano com maiores liberdades em comparação à Arábia Saudita, em comparação ao Irã, que é pior ainda. Lá você vai ter uma teocracia, onde a lei do Islã é colocada em prática na literalidade, cerceando os direitos das mulheres, as liberdades individuais, liberdades ocidentais. Isso é importante. A gente tem um olhar diferente deles, tá? Quando eu visitei o Egito, eu percebi isso, né, conversando ali com os populares. Volta aqui. Além da Turquia, nessa região aqui, ó, isso é importantíssimo. Nós temos um povo sem pátria, que são os curdos. Claro que hoje, rota do Estado Islâmico, onde os Estados Unidos armou os curdos dominam essa parte mais ao norte do Iraque, mas, porém, entretanto, não é um Estado, né? Não é legalizado pela Organização das Nações Unidas, mas eles governam essa região. Além dos curdos, você também tem os yazidis, que vivem nessa região aí, são zoroastras. Já pautando essa região, eu vou lembrar para vocês do Estado Islâmico, um grupo sunita que queria montar ali um califado. O que é um califado? É um reino comandado por um califa, e esse califa foi designado por Alá. Alá disse: você vai ser o rei desse povo. E é a união desses povos muçulmanos. Então o Estado Islâmico, que é uma dissidência da Al-Qaeda, se fortaleceu pós-saída dos Estados Unidos do Iraque. Lembrando que os Estados Unidos invadem o Iraque 2 vezes, primeiro na Guerra do Golfo, né, quando Saddam Hussein, que foi colocado pelos Estados Unidos, invade o Kuwait, que era parceiro dos Estados Unidos, fornecedor do petróleo. Aí você teve uma guerra, os Estados Unidos não tirou Saddam Hussein, e depois, muitos anos depois, George Walker Bush, né, o Bush filho, porque quem invadiu primeiro foi o Bush pai, o Bush filho invade o Iraque com aquela desculpa de encontrar armas de destruição em massa por conta do ataque do 11 de setembro, né? Você teve ali os inimigos dos Estados Unidos, a Afeganistão do Talibã, a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque, que antes era amigo, era parceiro dos Estados Unidos, tá? Aí os Estados Unidos invadem pela segunda vez o Iraque, e aí quando se retira, a Al-Qaeda ressurge, aí há uma cisão dentro da Al-Qaeda e vai surgir o Estado Islâmico. O Estado Islâmico vai dominar todo esse norte do Iraque e vai começar a cometer ali um genocídio contra os curdos. Aí os curdos foram armados pelos Estados Unidos para lutar contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico aproveitou e invadiu a Síria também, porque a Síria estava em guerra por conta da Primavera Árabe. Nós tínhamos ali os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, querendo a derrubada de Bashar al-Assad, mas o Bashar al-Assad tinha apoio da Rússia. E aí você teve ali a guerra entre esses rebeldes da frente al-Nusra contra o Bashar al-Assad. Dessa guerra, Bashar vence, né? Derrota a frente al-Nusra, que tinha como apoio aí os Estados Unidos. Nesse conflito, o Estado Islâmico invade a Síria. Aí você vai ter aquelas cenas absurdas do Estado Islâmico e da guerra da Síria, que a gente viu demais nos noticiários. Tudo aconteceu aqui no Oriente Médio, ao lado de Israel. Olha isso. Tá, Gia, mas quem é inimigo de quem aqui? Me explica. Ó, o Irã, ele é xiita. A Arábia Saudita é sunita, eles são inimigos. Como eu falei para vocês, utilizam o Iêmen como área de combate entre os dois países. A Arábia Saudita apoia um grupo e o Irã apoia outro grupo. Se você quer saber dessa história, tá? Assine o Geopolítica Flix, a minha plataforma. Tem lá uma aula onde explico tudo do Iêmen. Precinho assim, pequenininho, menos de R$10 por mês. Vale muito, mas muito a pena. O Irã também é inimigo do Estado de Israel. Tá? Então o Irã ele quer sumir com Israel do mapa. Como ele não pode atacar diretamente Israel, o que ele faz? Apoia grupos que estão localizados na faixa de Gaza, onde nós temos o Hamas, a Jihad Islâmica, e também o Hezbollah,
que se encontra no sul do Líbano. No passado você tinha o Fatah, mas hoje o Fatah quer encontrar a paz a partir do diálogo. O Fatah está coligado à autoridade palestina. A Síria também, ela não aceita a presença do Estado de Israel ali. Quem vai aceitar, quem faz fronteira? A Jordânia e o próprio Egito. O país mais populoso, com mais capacidade bélica, os Estados Unidos comprou o Egito, literalmente. Paga uma mesada até hoje, né, desde a invasão lá na Guerra do Yom Kippur, paga uma mesada para o Egito ficar tranquilo e aceitar a presença do Estado de Israel. Tá, Gia, mas por que o interesse dos Estados Unidos aí nessa região? Aqui, ó, nesse card ou na descrição, ou se você já viu, eu explico os interesses dos Estados Unidos aqui no Oriente Médio. Gia, os Estados Unidos têm uma relação boa com todo mundo? Calma, não é bem assim, né? Não tem uma relação boa com o Irã, não tem uma relação boa com o Iraque de hoje, tá? Apesar do Iraque receber dinheiro dos Estados Unidos, tá? Já há presença do Irã aqui articulando um movimento dos xiitas no Iraque. Lembrando você que Saddam Hussein era sunita e perseguia os xiitas, até um general importante do Irã foi morto em Bagdá, o Soleimani, por um drone dos Estados Unidos, porque ele estava articulando ali uma tomada do poder por parte dos xiitas no Iraque. O Iraque ainda politicamente é muito instável, precisa desse apoio dos Estados Unidos, mas não é todo o país que está aberto a essa presença estadunidense. A Síria, inimiga dos Estados Unidos, nossa senhora, tem apoio de Vladimir Putin. O Líbano é um país muito pequeno, tá? O Hezbollah é contrário da presença dos Estados Unidos ali, mas o governo do Líbano tem uma relação aí amistosa. A Jordânia totalmente amistosa, o Iêmen praticamente não existe Estado, tá o caos, e os pequenos países aqui têm uma relação boa porque vende petróleo para os Estados Unidos. Mas, porém, entretanto, o Catar, ele apoia o Hamas. Enviou 500 milhões de dólares para o Hamas. Mas no Catar, nós temos a maior base dos Estados Unidos instalada ali, que era na Arábia Saudita e foi para o Catar. Então tem uma relação ali meio bipolar, né? Então até certo ponto eu apoio, até certo ponto eu sou contra. E a economia desses países gira principalmente em torno do petróleo, né? Você tem o canal de Suez aqui também, que está sob o domínio do Egito, também é uma fonte importante de dinheiro para o Egito. Quando eu falo petróleo, nós também abrimos um braço para o gás natural. O turismo é um ponto importante para esses países hoje, né, que levam eles a investir, como Emirados Árabes, construir uma cidade do zero, como Dubai. Dubai hoje é uma das cidades mais importantes do mundo, é um hub aeroviário, né, então vários voos param em Dubai para alcançar outros pontos do planeta. Além disso, é uma cidade que recebe turismo de negócio, turismo familiar. Conheci Dubai, é assim, cara, é surreal mesmo. Mas é um ambiente tão artificial, só para vocês terem uma ideia, eu estava andando numa praça e eu escutei passarinhos. Passarinhos, eu falei, mas como assim? Tipo de passarinho aqui no deserto, porque Dubai fica no deserto. Aí eu vejo, são passarinhos fake, passarinhos mesmo, não é passarinho vivo, mas passarinho de plástico, né, com caixinhas de som, e a árvore era fake também de plástico, mas parecia muito real, tá? Isso tudo para atrair turistas, porque o turismo hoje é um ponto importante também para a economia de alguns países, não todos, que ainda são muito caóticos para receber turistas. E Israel? Israel desenvolve tecnologia de ponta, né, berço de startups, também recebe muito investimento estadunidense, é o país que mais recebeu dinheiro dos Estados Unidos, né, os judeus que vivem em Israel, muitos deles são investidores em empresas americanas, em bancos americanos.